A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia de domingo, 4 de agosto de 2024, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Espero que todos os prezados ouvintes estejam bem de saúde, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa dar subsídios através desse estudo para a edificação da vida espiritual dos irmãos. Nós estamos vendo nesse trimestre, na escola dominical, sobre o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. E para isso estamos usando como base os livros de Ruth e de Esther. Ruth com 4 capítulos e Esther com 10. Leitura fácil, portanto, recomendo a todos que leiam até mais do que uma vez esses livros. Na lição de hoje vamos ver a última lição sobre o livro de Ruth. A lição é a de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Então é sempre importante nós ressaltarmos que o que estamos estudando neste trimestre são coisas importantes para você usar na sua casa, com a sua família, no trato das coisas de Deus, para que Deus abençoe o seu lar. É desejo de Deus abençoá-lo. Agora tem a nossa parte, como nós vamos ver na lição de hoje. Deus estava ali na direção da vida daquela família, Noemi, Ruth e agora Boaz. Mas nós vamos ver que há alguma iniciativa da parte da família para que Deus abençoe o lar. A nossa lição está baseada no livro de Ruth, capítulo 3, versículos 8 e 10, e versículos do capítulo 4, versículo 11. Vamos ler Ruth 3, de 8 a 10, primeiramente, que diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse-lhe: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobre, quer ricos. Agora o verso 11 do capítulo 4. E todo o povo que estava na porta e os anciões disseram: Somos testemunha. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E ate já valorosamente em Efrata e faze-te o nome afamado em Belém. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus a sua bênção sobre a nossa meditação. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor. Pedimos da tua graça, Senhor. Nos orienta pelo teu Santo Espírito. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A
lição de hoje fala sobre o casamento do crente. O casamento é uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa e, portanto, ela sendo feita debaixo da graça de Deus, há promessas de Deus para a família. Então, vamos falar muito com aqueles que ainda estão à procura de um cônjuge e também para os pais orientarem os seus filhos no casamento. A história de Ruth e Boaz é uma história de amor muito bonita. Os irmãos já têm estudado em lições anteriores que Ruth ficou viúva e a sua sogra também, Noemi, e Ruth Moabita, elas moravam em Moab, por causa que Elimeleque, esposo de Noemi, tinha se dirigido para lá para buscar o sustento, e agora Noemi resolve voltar para as terras de Israel, mais precisamente a cidade de Belém, da onde ela era oriunda. E ela dispensa as suas noras, Ruth e Orfa, de segui-las. Mas Ruth coloca no seu coração seguir o Deus de Israel e ajudar a Noemi na sua velhice. Elas chegam na cidade e lá, para a sobrevivência das duas, Ruth vai colher espigas de trigo e de cevada num campo de um homem muito rico, Boaz. E agora, nesse momento que estamos estudando, Noemi dá um conselho para Ruth. É importante nós relembrarmos o contexto do termo remissão. Remissão fala das terras. Quando Elimeleque foi para Moab, ele estava empobrecido, ele vendeu a sua terra, mas na lei de Moisés havia um direito de terra para cada família. Então, quando alguém, por questão de pobreza, vendesse a sua terra, essa terra só poderia ficar com o novo proprietário por 50 anos, que eles chamavam de jubileu. Então, se depois de 50 anos essa terra não tivesse sido remida, ou seja, recomprada, é hoje como um contrato hoje parecido com esses que fazem para arrendar a terra. A pessoa da família poderia recomprar essa terra, poderia remir essa terra, mesmo antes dos 50 anos se completarem. Se completasse os 50 anos, ninguém remisse a terra, Deus mandava que essa terra fosse devolvida para a família do primeiro proprietário. Deus quer que todos nós tenhamos o nosso pedaço aqui nesta terra que é dele, não é do homem.
Mas Deus ele fez isso com o povo de Israel. E a remissão ela poderia se dar a qualquer momento, contanto que o remidor, aquele que familiar que fosse adquirir a terra de novo, pagasse a diferença. Por exemplo, se a terra tinha sido comprada há 10 anos, ainda faltaria 40 anos para a remissão. Então, o, o comprador teria que restituir ao novo proprietário da terra 40 anos em dinheiro. E essa era a situação. Elimelec tinha morrido, a terra estava na mão de novo proprietário, e Noemi ela tinha direito de adquirir essa terra de novo. Mas evidentemente que ela não tinha dinheiro para isso, mas ela tinha parentes que tinham. Tinham 2 parentes que tinham direito de comprar essa terra do novo proprietário. Um deles é Boaz, e o outro que tinha primazia nesta compra, a Bíblia não cita nome, porque o importante é Boaz. Então, o que falou Noemi? Qual foi o conselho que Noemi, orientada por Deus, deu a Ruth? Olha, vai lá na, na propriedade de Boaz, como você faz para trabalhar, mas vai bem bonita, se perfuma, se arruma, põe a sua melhor roupa e fica de olho. Quando ele for dormir à noite, você dorme aos seus pés, você levanta o lençol e se posiciona ali aos pés de Boaz. Isso era um costume quando uma moça estava mostrando interesse no casamento. Então era um costume naquela época esse, embora estranho para nós, mas era um, um costume. A moça que pretendesse se casar com o moço, ela fazia assim. E assim ela fez. Quando chegou meia-noite, Boaz acordou assustado porque viu aquela moça ali aos seus pés, perguntou o, o porquê daquilo e ela explicou. Ela falou: Olha, você é o remidor das terras de Elimelec. Eu sou viúva do filho dele, Malom. Portanto, é coisa, digo eu, coisa de Deus que esse casamento fosse realizado. E assim ela volta para a sua sogra. Boaz fica muito alegre com aquela permissão de casamento, manda Ruth voltar para sua nora Noemi, levando 20 quilos de grão de cevada, e ele diz que vai tratar com o seu parente que tem direito à remissão. E assim ele o faz, e esse casamento foi realizado debaixo da graça de Deus, para a alegria da sogra de Ruth, Noemi, e eles foram abençoados com um filho, Obed. E diz a palavra de Deus que Obed gerou Jessé. E Jessé teve um filho, Davi.
rei que foi rei em Israel. Então, Boaz era avô de Davi. E nós sabemos que Jesus veio desta linhagem. Jesus é conhecido como filho de Davi. Ambos, tanto Davi como Jesus, como Elimeleque, tinham nascido em Belém de Judá. Aqui fala também de Efrata, mas Efrata era uma cidade vizinha, assim como aqui em Santos e São Vicente, por exemplo. O que nos traz de lição para a nossa vida esse casamento tão harmonioso e de acordo com a palavra de Deus. Primeiro, há evidentemente no texto a intenção de mostrar a descendência de Davi e posteriormente a descendência de Jesus, como uma moabita descendente de Ló vai se juntar novamente com a família de Abraão, porque Elimeleque é descendente de um dos 12 filhos de Jacó. Então, há também a intenção de mostrar que Boaz é um tipo de Cristo. Lá em Ezequiel 16:8, diz assim: E passando eu por ti, é Deus falando a Jerusalém, e passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficarás sendo minha. Então, Deus, através desta passagem de Ezequiel, mostra que se casou com o povo judeu. É importante que hoje nós estamos vendo tantas coisas acontecendo com os judeus e não podemos nos esquecer que os judeus estão nos planos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a família é coberta por Deus. Deus, ele sempre se importou com a família. Quando ele dá descendência a Abraão, ele fala: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Hoje se luta muito para destruir a família. E a igreja tem que lutar pela sua família para que a sua família seja abençoada, porque esse é o plano de Deus. E aqui, evidentemente, tem conselhos para o casamento, para o jovem que deseja se casar. Tem que ser diante da direção de Deus. Às vezes demora, às vezes há um sofrimento antes, como foi o caso de Ruth, que passou por um momento difícil na sua vida, mas Deus encaminhou-a e no momento certo ela teve a felicidade desse novo casamento. E é importante também
observar que Ruth escutou os conselhos da sua sogra Noemi. Então é importante que um jovem, uma jovem, quando procura se casar em Deus, também escute o conselho dos seus familiares mais próximos, a mãe, o pai, uma avó, para que esse casamento seja abençoado. Os familiares próximos, eles têm, se têm comunhão com Deus, eles têm conselhos sábios para dar, que podem, às vezes, mudar o rumo da história. Que Deus possa te abençoar, que esse livro de Ruth tenha sido uma bênção na meditação que você teve durante esses domingos que estivemos vendo, 5 domingos que estivemos meditando sobre ele. Na semana que vem vamos entrar no livro de Esther. E os irmãos também não esqueçam que toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos um vídeo de um culto doutrinário. Pegamos uma notícia da semana e a analisamos à luz da Bíblia. Então, não deixe de participar disso também, porque isso é para a edificação da sua vida espiritual. Que você seja abençoado, que a sua família seja abençoada, que você ande sempre na direção de Deus, escutando a voz de Deus, mesmo nos dias difíceis. Entenda que Deus está no controle e Ele tem um propósito maior. O nosso casamento, a nossa família, ele está dentro de um propósito maior de Deus. E Ele usa as famílias da igreja para abençoar as demais famílias da terra. Que Deus use você e a sua família nesse propósito, que o seu casamento seja uma bênção na mão de Deus e na direção de Deus. E você, meu jovem, minha jovem, que está pretendendo trilhar esse caminho do matrimônio, procure a orientação de Deus, porque é algo que vai mudar toda a sua vida e influenciar futuramente a história da família de Deus na terra, como foi o caso de Boaz e Ruth, que geraram um filho Obed, que deu descendência a Davi e a nosso Senhor Jesus Cristo. Planos tremendos de Deus na sua obra. Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecer a Deus. Se você tem algum problema, alguma dificuldade familiar, coloque agora nesta oração, ore comigo e Deus vai te abençoar. Senhor meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, meditamos acerca desse casamento tão consagrado por ti, Senhor, tão abençoado. Abençoa, Senhor, o casamento dos teus servos, a família dos teus servos, Senhor. Senhor, para os jovens da tua igreja que estão procurando matrimônio, Senhor, dá direção para que possam fazer casamentos diante de ti, Senhor, debaixo da tua graça, na orientação do teu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.